Boa noite, né, pessoal? Vamos começar aqui, resolver algumas questões da lista, né? Deixa eu abrir a lista aqui. Eu pensei que tinha aberto a lista e acho que fechei. Tá aqui. Tá. Ó, tem umas questões meio chatas mesmo de fazer aí, viu? Eu concordo que eu peguei essa lista e fiz todinha. E realmente tem umas questões chatas. Aí eu queria saber o seguinte: eu divulgo o gabarito dela pra vocês, como é que é? Dá um feedback aí. Porque eu queria que vocês tentassem fazer, entendeu? Aí eu tenho medo de passar o gabarito e vocês não fazerem. Vocês só ficar olhando direto o gabarito. O que é que vocês acham? O que é que vocês sugerem? Divulgue o gabarito, por favor. Eu divulgo, Rafael, mas vocês vão fazer a lista? Vão tentar pelo menos fazer? Eu vou, professor. Pronto, beleza. Então, quando terminar a aula aqui, eu divulgo o gabarito, tá certo? Eu divulgo. Ó, vamos fazer algumas aqui, certo? Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer essa primeira. Array par ímpar. Porque ajuda a entender o raciocínio. Beleza, Rafael. Eu assim que quando terminar aqui a aula, eu divulgo o gabarito, tá certo? Aí diz assim, ó. Array par ímpar. Desenvolva um programa de computador que lê um conjunto de 15 valores inteiros e os coloque em dois arrays, conforme forem pares ou ímpares. Ou seja, se o número for par, bota no array. Se for ímpar, bota em outro array, certo? Ao término da digitação dos seus valores, deve-se mostrar os elementos do array de números pares e dos números ímpares, certo? Essa eu acho que é bem facinha de fazer, né? Eu, pelo menos, achei, tá? Basicamente, ela é assim, ó. Abrir aqui o Visual Studio. Vou dar um zoom aqui. E vou fazer. Tá aqui. Deixa eu só regular o tamanho. Pronto. Boa noite. Boa noite. Array par ímpar, o nome dela. Opa. Tá aqui no desktop. Array par ímpar. Array par ímpar.html. Certo? Então tá aqui. Script. Vamos lá. Preciso ler 15 valores, certo? Então, e eu vou ter array par e ímpar. Então, já que eu vou ter array par e ímpar, eu vou criar uma variável aqui para os arrays, de um array, né? Chamado de pares. E outro array chamado de ímpares. Certo? Até aí, tudo bem? Vou criar... Não, precisa não, certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um for aqui para ler 15 valores, certo? Então tá aqui, ó. Enquanto i for menor que 15, i mais, aí eu faço o seguinte, ó. Se o número que for informado, aí eu vou precisar primeiro ler um valor, né? Então tá aqui, ó. Bota aqui um variável valor. Então tá aqui. Valor, parse int, prompt, informe um valor. Certo? Atos falou, eita, eu quebrei a cabeça achando que era para fazer uma matriz com uma linha par e uma linha ímpar. Não, Atos, é um array de par e um array de ímpar. Viu? Aí eu faço assim, ó. Se o valor que foi informado for par, como é que eu verifico isso? Eu faço um resto da divisão por 2, certo? Se o resto dessa divisão for 0, significa que o número é par. Então, o que eu faço? Eu vou lá colocar lá no array de pares. Como é que eu faço? Pares.push. Aí eu coloco o valor. Se o número não for par, significa que ele só pode ser o quê? Só pode ser ímpar. Então, eu vou mandar colocar lá no array dos números ímpares. Certo? Então, ímpares.push valor. Certo? Aí no final do for, eu vou fazer o quê? Lá fora do for, vou fazer um documento.write, escrevendo assim, ó, pares. Aí eu vou mandar mostrar o array de números pares.
certo? E vou fazer a mesma coisa pro array números ímpares. Tudo bem até aí? Então esse é o programa, certo? Vamos executar? Só que ele pede para ler 15 valores, para não ter que digitar 15 valores, eu vou botar só 5, certo? Mas o problema exigia 15. Então tá aí. Executar ele aqui. Informa um valor 5, 2, 6, 3, 7. Pronto. Aí tá aqui, ó. Array de números pares. Temos o número 2 e 6. E o dos ímpares temos 5, 3 e 7. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu mostrar lá no código de novo. O código é esse aqui, ó. Só que aqui é com 15, né? Eu fiz com 5 só para ilustrar. Alguma dúvida? Deixa eu ver lá no chat se tem alguma dúvida. Abriu logo no grupo proibido. Não! Aquele grupo lá era grupo de ofertas. Do AliExpress. Eu participo de uns grupozinhos de... O pessoal posta umas promoções lá no AliExpress e a gente compra. Mas geralmente só tem promoção de fone de ouvido, powerbank, às vezes rolam os celulares. Aí não tá me interessando muito não. Mas como tem a Black Friday por aí, de repente aparece uma coisinha bacana para comprar, né? Viva o capitalismo. Viva o capitalismo. Sim, cadê o código? Aqui parece muita placa de vídeo. Às vezes aparece placa de vídeo lá também. Às vezes aparece placa de vídeo, às vezes aparece memória RAM, às vezes aparece processador. Placa bomba, é. Ah, como eu uso notebook, eu não compro esses. Não me interessa essas placas de vídeo, nem memória de pra ser pré-ACA. Não, mas é bom comprar pelo Ali. É, né? Meu irmão Não, montou PC. eu já comprei muita coisa pelo Ali. Já comprei esse teclado que eu tô usando, eu comprei pelo Ali. E foi mesmo uma promoção que alguém postou lá. SSD eu já comprei uns 3. E é bom que o Ali o cara não é taxado. Assim, pelo menos eu, né? Eu já comprei um monte de coisa, nunca fui taxado. Até celular eu comprei. Pois é, eu também nunca fui taxado, não. Agora não fala isso muito alto, não, que de repente o governo escuta essa conversa. E aí? Esse tá tranquilo, né? Vamos fazer outros aqui. Daqui a pouco chega naquele lado da troca, viu, Rafael? Vamos fazer outro. Opa, esse aqui é o gabarito. Conta quantos pares. Escreva um programa no computador que lê 20 elementos inteiros e o armazena em um array. A seguir, conte quantos valores pares existem nesse array. Certo? Então vamos lá. Conta quantos pares. Conta quantos pares. .html. Então tá aqui. Script. Aí eu vou ter um array. Vou chamar também de pares. E vou criar uma variável chamada contagem. Para contar quantos pares tem. Certo? E vou iniciar ela com 0. Aí eu vou fazer um for para ler 20 números pares, né? Então tá aqui, ó. Var
i igual a 0, enquanto meu i for menor que 20, e mais. Aí eu vou armazenar no array de pares, certo? Então tá aqui, ó. Pares. Opa, desculpa. Não é pares não, são números. Eu depois tenho que contar quantos pares foram, né? Então tá aqui, ó. Vou chamar o array de números. E esse aqui, contagem, vou chamar de pares. Quantos pares tem? Certo? Então tá aqui. Então, números... Ponto... Eu posso fazer assim, certo, gente? Números.push. Vou fazer uma forma ligeiramente diferente. Vou fazer assim, ó. Com índice, certo? Números i recebe quem? Passe int prompt informe um número. Certo? Aí aqui ele vai digitar 20 números e esses 20 números vão ser armazenados num array. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Aí, uma vez feito isso, aí eu vou ter que decidir varrer o array. Então vou criar um novo for novamente para passar os 20 e contar quantos números pares tem. Certo? Então tá aqui, ó. Aí eu vou fazer com números i é o seguinte, ó. Se números i módulo 2, mesma coisa para verificar se o número é par. For par, então eu conto, né? Então eu faço pares mais. Certo? Aí lá fora do for, eu faço um document.write fazendo o quê? Pares, informando quantos pares tem. Vou botar assim, quantidade de pares. Mais pares. Certo? Aí para não ter que digitar 20 números, eu vou botar de novo com 5, certo? 5 aqui e 5 aqui. Certo? Tranquilo? Vamos executar. Informa o número. 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade de pares? 3. Porque eu digitei o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Como eu digitei 2, 4 e 6, são 3 números pares. Ou seja, o programa está direitinho. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? O código está esse aqui, ó. Não se preocupe com o código não, que eu vou divulgar o gabarito, viu? Então não se preocupe em tirar foto. Está sendo gravado também, né? Só lembrando. Alguém teve alguma dúvida nessa daí? Então, só de colocar números e já se tem o valor do conteúdo do índice? Sim, Atos. Usei a outra forma com OV. Pode ser também, viu, Rafael? Pode ser também. Como é que seria com OV? Como é que seria com OV? Com OV seria assim, ó. Cadê? Aqui. Pode fazer assim, ó. Vou só comentar isso daqui e fazer, né? Com ovo seria assim, ó. Var número of números. Se número módulo 2 igual a 0, pares. Nem assim, Rafael, que você fez? Um ovo. Certo. Pode ser das duas formas, viu? Pode ser com ovo, pode ser com for. Esse ovo daqui, ele existe linguagem de programação que tem um for parecido com esse. Mas não é todo não, tá? É mais garantido a linguagem de programação ter uma coisa mais parecida com esse daqui de cima. Por isso que eu fiz com essa forma aqui de cima. Certo? Depois eu vou tentar mais com ela. Rafael, fica à vontade para fazer com as duas formas se você quiser, viu? Eu considero as duas. Alguém está com o microfone aberto? Quer perguntar alguma coisa? Ô, professor. Pergunta. Ali quando eu coloco var número of números. Sim. No caso, ele vai colocar todos
ele vai ler todos os índices do array, né? Não, ele vai ler cada elemento do array. Os índices não, o Mas elemento. É a mesma coisa que você está fizemos dizendo, é a mesma coisa que tudo. você está dizendo, que você está lendo aqui assim, ó. Quando você declara isso, você está lendo assim, ó. Para cada número de números, ou seja, para cada elemento de números, aí esse número aqui, uma hora, ele vai ser números índice 0, outra hora ele vai ser números índice 1, outra hora ele vai ser números índice 2 e assim por diante, até o último elemento do array números. Eu não entendi por que esses dois for. Tipo, o primeiro for, ele tá Esse colocando, ele tá daqui, montando o array, os 20 elementos do array, não é isso? isso. Porque o problema diz isso. Aí o segundo é pra descobrir se é par. Exato. Eu não consigo fazer em um for só, não? Você poderia, mas é porque o problema pediu desse modo, entendeu? Ah, tá, entendi. O problema pediu assim. Eu pedi, o primeiro que fez, ó, leia 20 números e bote no array. Aí depois verifique no elemento do array. É assim que o problema diz. O problema foi feito Entendi. dessa maneira que foi para fazer você forçar a você usar array, entendeu? Para exercitar. Tá bom, obrigado. Mas que dava para fazer tudo num só, dava. Com certeza. Com certeza. Aliás, para fazer isso, não precisava nem de array, né? Era só ler o número e verificar se ele é par ou não. Se ele for par, você contava. Não precisava nem array. Certo? Vamos fazer outra aqui? Ei, professor, Oi. qual a diferença daquele var, número, of números e do conto length? Porque pelo que eu entendi, a ideia que o senhor falou é bem parecida, não? São parecidos, mas é porque a diferença maior é que um vai pelo índice, usa um número, entendeu? E o de of não vai. A diferença maior é essa. Deixa eu abrir Mas outro naquele aqui. caso daria para usar com length em vez de usar aquele código que o senhor fez? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá falando desse problema aqui? Desse for, var, número, of números. Certo. O que é que tem ele? A ideia desse código, ele é parecido com botar tipo números.length. Pode ser Porque feito ele pega também. cada. Pode ser feito também. Aqui eu fiz com 20 porque eu já sabia que tinha 20 elementos no array. O números.length é interessante você fazer quando você não sabe quantos elementos tem no array, entendeu? Quantos elementos tem no array? Aí você não sabe, aí você usa ele. Mas aqui no caso, como eu sei, aí eu botei já 20 direto, entendeu? Entendi. Pô, eu poderia fazer assim também, ó. Deixa eu comentar esse cara daqui. Que inclusive é até mais recomendado você fazer com números.length que com um número já estático da quantidade de elementos que você tem. No caso eu faria assim, né, ó. Certo? Pode ser também, dessa maneira aqui. Sabe quando essa maneira é recomendada? A gente geralmente usa dessa maneira quando a gente está construindo uma função, por exemplo. Aí função é assunto da próxima aula. Próxima aula não, do próximo futuro, né? Então o que acontece? Quando você vai receber um array como parâmetro, você não sabe quantos elementos ele tem. Então você já bota números.length. Aí você já garante que, pela quantidade de elementos que vão vir lá no array, você vai conseguir iterar ele. Passa para cada elemento. Certo? Certo, obrigado. Nada. Vamos fazer outra aqui? Cadê a lista? Diz assim, troca elementos. Escreva um programa no computador que leia 20 elementos inteiros e os armazene em um array. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Efetuada a troca, mostre o antigo e o novo array. Certo? O que seria iterar um array? Iterar um array, José Pereira, seria você percorrer cada elemento desse array.
Você percorrer cada elemento do array. No caso, por exemplo, naquele de números seria números array 0, números índice 1, números índice 2, número 3, 4, 5, cada elemento do array. Se você percorrer cada elemento do array, você está iterando esse array. Tá certo? Deu para entender aí ou eu compliquei? Deu para entender? Joia. Como é que faria esse troca elementos aqui? Seria assim, ó. Troca elementos.html. Script. Eu vou... Ele dizia quanto é o tamanho do array? O problema? 20 elementos inteiros e armazena um array. Certo. Então, vou fazer o seguinte, ó, novamente, eu vou criar um array de números e vou colocar 20 elementos lá dentro dele, certo? Vou fazer dessa maneira assim, ó, dessa vez. Com push. Aí eu vou botar, ó, passe int. Só para fazer diferente, certo? Prompt. Informe. Um número. Certo? Aí eu tô colocando dentro do meu array o quê? Vou botar 20 números. Tá joia? Aí agora eu tenho que percorrer meu array e fazer o quê? Fazer o primeiro elemento virar o último, o segundo virar o antepenúltimo, o terceiro virar o antepenúltimo e assim por diante, certo? Ou seja, eu vou trocar a posição de um pelo outro. Só que antes eu vou fazer o seguinte, antes de inverter ele pede para mostrar o antigo e o novo array, né? Então eu vou fazer um documento.write primeiro, para mostrar o antigo, certo? Antes de inverter. Porque se eu inverter ele e mandar... Aí eu vou perder a posição dos elementos, né? Então por isso que eu tenho que mostrar ele antes. Aí eu vou botar um BRzinho aqui, né? Para ir pular a linha. Aí agora eu vou inverter. Como é que eu vou inverter? Eu vou inverter assim, ó. Var i igual a 0. Enquanto meu i for menor, eu posso botar 10 ou eu vou fazer com números.length, certo? A minha ideia é o seguinte, eu não vou percorrer todo o meu array não. Se eu percorrer esse meu array todinho invertendo, eu vou inverter ele e depois vou inverter novamente. Ou seja, eu vou transformar meu array no mesmo cara. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer só até a metade dele. Certo? Só vou percorrer até a metade do meu array. Então eu vou fazer números.length dividido por 2, certo? Aí eu vou fazer em mais. Opa. Certo? Só vou percorrer até a metade dele. Uma vez feito isso, aí eu vou inverter. Como é que eu vou inverter? Eu vou usar uma variável auxiliar para isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que minha variável auxiliar recebe quem? Recebe números... Opa, aqui é números, né? Números.length. Recebe números i, certo? E vou dizer que minha variável números i, no caso aqui, vai receber quem? Vai receber o meu último elemento. Como é que eu faço para colocar o meu último elemento dele? Vai ser, números, como? Números, quem lembra como é que eu faço para pegar o último elemento? Números.length menos 1. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Quem lembra disso? Como é que eu faço para pegar o último? Está lá no slide. Como é que eu faço para pegar? Deixa eu abrir o slide. Deixa eu abrir o slide. Está aqui. Como é que eu faço para pegar o último elemento do meu array?
Olha aqui, ó. O último elemento do array é o nome do array, abre colchete. O nome do array.length menos 1, fecha colchete. Certo? Então, o último elemento do array, uma forma de pegar ele é assim. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que o último elemento do array, ele receba quem? Meu auxiliar, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou mandar mostrar um novo array, certo? Novo. Tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tá faltando, tá tudo direitinho para executar. Tá tudo direitinho. É que mudou aqui as cores. Eu tô achando que tá faltando alguma coisa. Mas vamos lá. Ó, vamos executar ele aqui. Cadê? Troca elementos.html. Ó, tá com erro. Deixa eu ver onde é que tá o erro. Tá faltando um fecha parênteses. Onde é que tá faltando esse fecha parênteses? Vamos lá ver. Deixa eu fechar esses dois aqui. É aqui. Depois. É aqui, ó. Exatamente. Muito obrigado. Certo? Então vamos lá. Ó, ao invés de colocar 20 elementos, eu vou botar 5, certo? De novo. Mas ele pede 20 elementos, certo? Ó, vou executar. Informa o número. 1, 2, 3, 4, 5. Repara, ó. Deixa eu ampliar aqui. Repara como mostrou. Ele mostrou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele pegou o novo. Aí fez 5, 1, 2, 4, 3. Ele fez uma troca meio estranha aí, não foi? Tá alguma coisa errada aí. O que é que tá errado? Tá errado que ele ainda não está andando no meu array. Certo? O que eu quero dizer com andar no meu array? Ele vai pegar o número auxiliar aqui. O meu número auxiliar. Só que o que acontece? Ele não troca mudando as posições. Então, para ele poder mudar trocando as posições, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar ele aqui, ó, fazer números.length menos 1 menos a minha variável i. Tanto desse caso quanto aqui também, ó. Porque o que acontece? Repara. Como o i vai ser 0, aí ele vai trocar com o último elemento. Beleza. Na próxima iteração do meu for aqui, o meu i vira 1. Aí o que acontece? Aí ele vai pegar o segundo elemento e vai trocar com quem? Com números.length menos 1. Menos 1 é menos 2. Ou seja, vai ser o penúltimo elemento. Depois i vira 3. Aí o terceiro elemento vai trocar com quem? Com o antepenúltimo elemento. E assim por diante. É por isso que eu preciso colocar o meu i aqui dentro desses caras aqui. Certo? Vamos executar novamente? Para ver o que dá? 1, 2, 3, 4, 5. Olha o que ele fez aí, ó. O antigo é 1, 2, 3, 4, 5 e o novo 5, 4, 3, 2, 1. Invertido. Deu para entender ou complicou? Acho que foi Rafael. E aí, Rafael? Deu para entender aí ou... Não era você que estava com dúvida, né, nessa troca, né? Você usou o OV também. Deixa eu ver como é que seria. Posso enviar? Pode. Envia no chat aí. Então, troca um shift.
Troca, invertido, um shift, invertido. Ah, entendi. Ah, bem bolado, o Rafael. O que é que o Rafael fez, gente? O Rafael fez o seguinte. Ele criou o array, aí depois ele criou um novo array, fazendo o quê? Fazendo colocando ele de maneira invertida, colocando o último pro outro. Não foi assim, Rafael, que tu fez? Foi bem bolado, viu? Bem bolado. Não teria pensado nessa solução criativa. Não achei gambiarra não, viu, Rafael? Não achei gambiarra não. Mas, se não tivesse esses uns shifts aí você teria que fazer com essa maneira aqui, viu? Esse problema de você inverter um array, ele é muito conhecido na computação. Isso é muito popular, esse probleminha. Certo? É assim que a gente resolve ele. Dúvidas? Ó, tem que colocar o elemento do for aqui, viu? No caso, o i dentro desse cara aqui. Porque esse cara daqui, ó, número length.1 pega o último. Esse cara daqui, ó, vai pegar só o último, certo? Mas como é que eu faço para pegar o penúltimo? Eu tenho que colocar o menos i aqui, ó. Porque quando o i for 0, aí ele pega o último, faz menos 1. Aí depois i vira 1. Aí quando fizer números, ponto length menos 1, menos 1 de novo, aí vai ficar números ponto length menos 2, que ele pega o penúltimo. Aí quando ele pegar números ponto length no próximo interação menos 2 aqui, com i, aí ficar números ponto length menos 3, aí pega um outro penúltimo e assim por diante. O problema foi selecionar o elemento usando o ovo. Não achei tanto problema não. Ah, nas próximas questões, entendi. Aí nas próximas questões talvez seja mais complicado, viu? Certo? Alguma dúvida aí, gente? Não? Tá ok. Tá ok. Vamos passar para mais uma questão? Procura menor valor. Escreva um programa de computador que lê 15 elementos inteiros e os armazene em um array. Depois, encontre e mostre o menor elemento e sua posição no array. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui que eram 20, né? Qual é o meu problema? Procura menor valor. Procura menor valor ponto .html script. Então tá aqui. Ele pedia para fazer o quê? Criar um array de quantos elementos? 15 elementos inteiros. Eles armazenam um array. Depois encontre e mostre o menor elemento e sua posição no array. Certo? Então tá aqui, ó. Vou criar uma variável, um array chamado elementos, um array vazio. Vou criar um chamado menor, uma variável chamada menor para botar o menor, tá? E vou criar uma variável chamada posição para guardar a posição dele, certo? Então vamos lá. Aí eu vou criar um array de 15 elementos, certo? For var i igual a 0, enquanto meu i for menor que 15 e mais. Aí eu vou fazer elementos i igual a parse int prompt informe um valor.
melhor, um número inteiro, né? Número inteiro. Certo? Bom, aí criei os 15. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer ele. Como eu preciso da posição, eu vou percorrer ele com um for desse jeito aqui, sem usar o ovo. Certo? Aí como é que eu faria? Vou fazer assim, ó. Só que eu não vou percorrer a partir do 0. Eu vou percorrer a partir do 1. Por quê? O meu raciocínio é o seguinte. Eu vou botar como menor valor o primeiro elemento dos meus elementos. Certo? O primeiro, eu digo, assumo como ele sendo menor. Aí eu vou comparar esse primeiro com os outros elementos. Para saber se tem algum menor. Certo? Então, ó. Se elementos i, se o próximo elemento i for menor que menor, o que é que eu faço? Eu vou guardar ele, não é isso? Então, menor é igual a menor. Opa, elementos i. E vou fazer o quê? E vou guardar essa posição. Então, vou pegar a posição, que é o meu i, e vou guardar. Certo? Aí eu vou mostrar com o documento.write. Menor mais menor mais br e vou mostrar a posição. Vou começar com posição como sendo 0 também, certo? Por via das dúvidas. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Vou executar o problema aqui, só que em vez de usar 15, eu vou usar com 5, certo? Só para a gente testar. Um, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó. O menor foi 1 e a posição dele é 0. Vamos executar novamente? Eu quero um 5, um 7, um 9, um 2, um 6. Opa. Um 5, um 9, um 2, um 6, um 8. O menor foi 2 e ele está na posição 2. Certo? Que foi justamente o que eu informei. Alguma dúvida nesse daí, gente? Cadê o código? Tá aqui. Sim, só que eram 20, né? Eu poderia ter usado aqui, no caso aqui, em vez de 20, poderia ter utilizado elementos.length. Poderia. Poderia ter usado também. Fica a gosto do freguês. Certo? Vocês entenderam isso aqui? De eu pegar o primeiro elemento do meu array, botar ele como menor e comparar do segundo em diante. Vocês entenderam isso, gente? Alguém aí no chat aí? Pra dizer que sim, que não, talvez, mais ou menos. Entendeu, né, Rafael? Arthur! Entendeu, Arthur?
Arthur dormiu. E aí, vamos fazer mais algum? Vamos fazer uma matrizinha aqui? Diz assim, ó. Elabora um programa que possua uma matriz bidimensional com 5 linhas e 3 colunas. E atribua a cada elemento dessa matriz um valor correspondente à soma de sua posição na matriz. Linha mais coluna. Exemplo, o elemento 3, 2 dessa matriz deverá receber o valor 5, porque 3 mais 2 é 5. Depois faça um programa para mostrar todos os elementos dessa matriz. Certo? Então vamos lá. Matriz soma índices. Matriz soma índices.html. Scripting. Vou criar um array aqui chamado matriz. Aliás, vou criar uma matriz, né? Aí ele diz que vai criar uma matriz de quanto? De 5 linhas e 3 colunas, não é isso? Então vou fazer assim, ó. Então tá aqui, ó. For var linha igual a 0. Enquanto meu linha for menor que 3. Por que 3? Porque ele pede para ser 3 linhas. Faça linha mais. E agora eu vou criar um for para as colunas. For var colunas igual a 0. Faça colunas menor que... Não, minto. Ele pede 5 linhas e 3 colunas, não é isso? 3 colunas. Colunas. Mais. Certo? É isso mesmo. 5 linhas e 3 colunas. Só que para criar uma coluna nova, eu tenho que fazer assim, né? Ó, que nem estava no slide, né? Eu tenho que fazer matriz, linha, igual, ó. Vazio. Certo? Para poder criar a minha coluna. Aí ele pede para fazer o quê? Para cada elemento da minha matriz, eu botar um elemento sendo a linha mais coluna, né? Então fazer assim, ó, matriz, linha, na posição coluna, receba quem? Linha mais coluna. Depois ele pede para mostrar esse cara. Então tá aqui, ó. Vou aproveitar para criar esses dois for aqui, para fazer assim, ó. For linha, enquanto meu linha for o quê? Matriz.length, linha mais, e minhas colunas for quem? Matriz. Eu podia fazer 2, 5 e 3 também, certo? Vou fazer assim só para treinar. Colunas for menor que matriz de 0.length. Aí fazer um document.write para mostrar esse elemento junto com o espaço em branco. Aí eu vou mandar construir aqui um document.write que eu vou passar esse carinha daqui, ó, a barrinha para mostrar um cara e depois aqui assim, ó. Só para ficar bonitinho, né? Pulando a linha, né? Tranquilo até aí, gente? Esse de cima aqui é para construir a matriz. Constrói a matriz. E esse cara daqui é para mostrar a matriz. Mostra a matriz. Certo? Vamos executar?
Não está mostrando nada. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Na linha 27. Não, na linha 7 e o 27. É porque eu botei colunas e botei coluna. Distração, my bad. Me distraí aqui. É coluna, coluna, coluna. E aqui é coluna, coluna, coluna. Certo? Agora vai. Olha aí. Minha matriz criada. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Vamos ver se está certo. Terceira linha, segunda coluna. Mas aqui ele está fazendo 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1. 2 com 1, 3. Tá certo. 2 com 2, 4. Tá certo. 5, que no quase é 4, né? Começa contando de 0. 4 com 0 dá 4. E 4 com 2 dá 6. Ou seja, tá correto minha matriz. Alguma dúvida, gente? Vocês estão tão calados hoje. Foi que houve? É bronca? É nada, Rafael. É fácil demais. Bom, fácil demais não é não, né? Mas não é bicho de sete cabeças também não. Ó, tirando essas mais difíceis, que na minha opinião as mais difíceis que teve foi a 11 e a 12. A 11 e a 12 foram as mais difíceis pra mim, na minha opinião. Eu podia pedir alguma outra questão dessa aqui, podia botar alguma questão dessa aqui na prova? Tudo bem de botar, por exemplo, essa troca elementos na prova? Se caísse uma dessa igualzinha na prova, hein? Dá pra fazer? Só preaca. Nada, Rafael. Tá todo mundo tão calado, ninguém diz nada. Eita. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer esse verifica gabarito? A Alemanha tá fora, queria Brasil vezes a Alemanha na final. Tenha paciência, meu amigo. Tenha paciência que a Alemanha ainda vai jogar com a Espanha. Não conto muito com isso ainda não. Calma que ainda tem muita bola para ser jogada. Tenha calma. Espanha ganhou de 5. 5, tu tá aí por fora. Ganhou foi de 7. Ganhou foi de 7-0, meu amigo. A Espanha ganhou foi de 7-0. Mas também jogou contra quem? Costa Rica, né?
Mas mesmo assim, mesmo jogando uma Copa, jogar com a seleção e fazer 7x0 não é brinquedo não, viu? Vergonha maior foi nossa, que joga com o Brasil, com um time como o nosso, com o Brasil, jogando em casa, perdendo 7x1. Aí, ali foi vergonha, viu? Mas enfim, futebol à parte, vamos voltar aqui para a programação. A questão é verifica gabarito. Devia ser Marrocos e Croácia. Sei não, isso. Vamos ver, né? Futebol tudo pode acontecer. A Argentina perdeu, a Alemanha perdeu. Tudo pode acontecer. Mas na última Copa, se eu não me engano, a Alemanha tinha perdido para Coreia, não foi? Coreia do Sul, se eu não me engano. Eu não lembro se foi 2x0 ou se foi 2x1. Foram 2 alguma coisa. Futebol tudo pode acontecer. Vamos lá. Aí a questão é verifica gabarito. Desenvolva um programa no computador que contém um array chamado gabarito, que possui 10 caracteres. Esse array representa o gabarito de uma prova. A seguir, solicite que o usuário informe um array chamado respostas de um estudante. E, comparando o array de gabarito com o de respostas, conte o número de acertos. Mostre o número de acertos desse estudante e a mensagem aprovada se a quantidade de acertos for maior ou igual a 6. E mostre a mensagem de reprovado caso contrário. Tá. São 10 caracteres, né? Então tá aqui. Verifica gabarito. Escrito. Vou criar um array chamado gabarito, que vai ter 10 caracteres, certo? Então tá aqui, ó. Vou botar letra A, letra C, letra D, letra B. É um gabarito de uma prova aí. Letra A de novo. Letra E. Letra C. Letra D. Quantos já tem? 3, 6, 7, 8. Letra A. E letra B de novo. Certo? E vou criar um array vazio chamado respostas. E vou criar também um chamado acertos. Uma variável chamada acertos. Com 0. Certo? Vou pedir então para o usuário digitar as respostas dele. Então vou criar um laço aqui com 0. Enquanto o meu i for menor que 10. Ou podia fazer gabarito ponto length. Fica a gosto do freguês. E mais. Aí vou mandar colocar respostas. Prompt. Digite a letra da resposta. Só que aqui é assim, ó. De, certo? Ou então eu faço um push, né? Fica a gosto do freguês. Poderia ser, opa, gabarito mais. Não, Arthur, porque a minha variável que está variando aqui no for é o i, certo? Não é gabarito não. Esse gabarito tá aqui, o gabarito.length, é só pegar a quantidade de elementos que tem aqui em gabarito. Em vez desse cara aqui, eu podia fazer com 10, porque eu já sei que são 10 elementos. Certo? Mas o gabarito.length aí é só para pegar a quantidade de elementos que está no gabarito.
Porque a quantidade de resposta não tem que ser igual ao gabarito? Aí por isso, certo? Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou comparar um com o outro, certo? Então tá aqui, ó. For, de novo. Se respostas I for igual ao gabarito I, aí significa o quê? Que o estudante acertou a resposta, certo? Então faça acertos mais. Certo? Aí agora ele fala aqui, ó. Se acertos for maior ou igual que 6, o estudante tá o quê, gente? Aprovado. Se não, o estudante tá o quê, gente? Reprovado. Certo? Dúvidas? Vamos verificar. Vamos executar esse programa aqui. ACDBA. Vou gravar esses 3 primeiros aqui, certo? ACD by C. ACD by C. A, C, D, Ba, C, ó, não está aprovado. Ou seja, eu digitei mais de 7 corretos e ele deu o aprovado, certo? Deixa eu aumentar aqui para mostrar que dá aprovado. E esse é ele saiu comparando. O Rafael mostrou, acho que foi o Rafael que mostrou com a dúvida. Fiquei na dúvida desse segundo for. Como seria essa relação de elemento com elemento? Boa, Rafael. Vou mostrar aqui o código aqui. Ele está comparando um com um, né? Tá comparando respostas I, que foi com o que o usuário digitou, com o gabarito I. Ele compara o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento, quarto elemento com o quarto elemento. Certo? Uma vez que eles são iguais, ele pega o acerto e incrementa. Deu para entender aí, Rafael? Entendeu, né? Era interessante ele mostrar tanto o gabarito quanto a resposta, né? Eu vou mudar aqui, certo? Eu vou botar um document.write. Certo. Mais ideia do funcionamento. Do write. Para ele mostrar aqui o gabarito. Depois ele mostrar respostas. Botar assim para ele botar igualzinho. Respostas. Vamos executar. Era ACD by, né? ACD by C.
A, C, D, by C. Gabarito, ACD by CDAB. Resposta, ACD by CAEC. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iguais. Aí esse é diferente, diferente, diferente. Então, como são 7, o aluno está aprovado. Agora, vamos ver se fosse menor do que 6, né? A, C, D, E, A, D, B, C, D, A. Reprovado. 1, 2, 3. Errado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo errado. Então só acertou 4, né? 1, 2, 3, 4. Como é menor que 6, então o estudante está reprovado. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Como ele poderia mostrar... Luciano pergunta, como ele poderia mostrar a quantidade de acertos? Mostrar a quantidade de acertos e erros. Como poderia mostrar a quantidade de acertos? Ó, Luciano, para mostrar a quantidade de acertos, era só ele fazer o quê? Ele mostrar o conteúdo da variável acertos. Certo? Era só botar um negócio assim, ó. Aprovado com... Assim, ó. Acertos. Não, vou botar assim, certo? Aprovado. E vou fazer assim, ó. Document.write acertos. Mostrar o conteúdo da variável acertos. Certo? Deixa eu botar um BR aqui também. Botou isso aí, ele ia mostrar o conteúdo da variável acertos. Certo? Arthur pergunta, poderia quantidade de acertos e erros? Poderia, Arthur. Era só ele fazer o seguinte, aí eu criaria uma outra variável chamada erros, né? Aí se resposta não for igual a gabarito aqui, aí eu faria assim, né, ó. Boa pergunta, viu, Arthur? Erros igual a 0 também. Aí se não for igual, só pode ser errado. Então, erros mais. Aí eu mostraria os acertos e mostraria os erros também. Ó. Vamos executar? Para ver como é que fica. A, C, D, B, A, E, C, D, A, E. Então tá aí, ó. Gabarito é esse, resposta é esse, acertos 9, erro 1, o estudante está aprovado. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ir aqui no chat. Respondi a sua pergunta aí, Luciano? Poderia dizer também que erros seria e até possível menos de... Poderia dizer também que erro seria e até de possível menos acertos. Desculpa, professor, é o corretor, é horrível. É a quantidade de variáveis que tem nela, menos a quantidade de acertos. Poderia, né? Poderia também. Fica a gosto do freguês. Mas poderia. Vocês brinquem com os programas assim, hein? Que nem o Luciano está te informando. Ó, você tem um programa que verifica só se está aprovado e reprovado, aí faz, beleza. E se eu quisesse mostrar a quantidade de acerto? E se eu quisesse mostrar a quantidade de erros?
E se eu quisesse mostrar a diferença de um pelo outro? E se eu quisesse fazer uma média? E se eu quisesse fazer uma porcentagem? Vocês começam a brincar em cima do programa. É assim que a gente aprende programação. Vão brincando em cima do programa. Tá certo? Tá ok? Então, gente, ó, por hoje só. Vou fazer a chamada aí, certo? E vou divulgar o gabarito. Agora, tentem fazer a primeira lista, certo? Tente fazer a lista. Tá joia? Não fiquem olhando direto pro gabarito, não. Se você não conseguir, tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Não conseguiu, deixa eu dar uma olhada no gabarito agora. Mas não errou, não conseguiu na primeira, não tente de primeira vez já olhar direto pro gabarito, não. Tá certo? Deixa eu fazer aqui a chamada.